Nós já estamos de volta e, como você já sabe, todas as segundas-feiras nós falamos aqui no programa sobre consultoria financeira, né? Nós repassamos dicas para as pessoas evitarem o endividamento, né, e conseguirem se planejar financeiramente e, claro, poupar, guardar dinheiro, né? Gente, pagar a mensalidade do plano de saúde faz parte da rotina de milhares de brasileiros. Sempre que a fatura chega, é bem provável que você aí de casa olhe para ela e repense, né, se realmente é necessário este gasto e se vale a pena. Na verdade, gente, é preciso avaliar com muito cuidado, né, se abrir mão deste gasto mensal com o plano de saúde é realmente uma vantagem para você. Algumas pessoas estão cancelando estes planos, poupando dinheiro para pagar gastos com saúde quando for necessário, né? O que será que é mais vantajoso, hein? Sobre este assunto, nós vamos conversar com o consultor financeiro Matheus Machado. Bom dia, Matheus. Bom dia, Síria. Obrigado. Estar aqui mais uma vez. Obrigada a vocês sobre um assunto que tem gerado muitas dúvidas na população de uma forma em geral, né? Plano de saúde, ter ou não ter, contratar ou não contratar. O que a pessoa deve avaliar primeiro, Matheus? Primeiro, avaliar a capacidade dela, de fato, de pagar o plano. Né? Não adianta, até porque se você fica 1, 2, 3 meses inadimplente, o seu plano ele vai ser suspenso. Então, a primeira é a capacidade de pagamento. Pagar em dia, não ficar devendo esse plano. Segundo, além de pagar em dia, é verificar um valor e uma agência, né, um plano de saúde que realmente vai te atender. Às vezes você opta pelo mais barato, mas ele pode não atender na sua região de forma adequada, porque há planos que eles são regionais, há planos que eles são melhores nas capitais. Então, as pessoas de interior, hoje é muito comum você ter um hospital regional que ele acaba lançando um próprio plano de saúde ali. Naquela região específica, exatamente, né? Ele se torna uma espécie de associação mesmo, e aí ele começa a recolher contribuições até sob a forma de doação, porque legalmente isso é muito delicado, mas aí as pessoas conseguem ter acesso a condições melhores, porque o hospital se estrutura melhor, ele compra aparelhos mais modernos e consegue pagar os médicos em dia, porque se a gente tiver médicos nos assistindo, eles sabem que muitas prefeituras não estão pagando em dia. Não estão, isso é um problema sério, né, hoje em dia. Agora, Matheus, a pessoa também tem que analisar a saúde dela, né? Se ela tem algum problema de saúde mais sério, se ela precisa de fazer alguma viagem específica. Muita gente mora no interior, às vezes precisa de vir a Belo Horizonte fazer um acompanhamento. Isso tudo também é importante analisar, né? Muito, muito importante, e além de observar o seu momento atual de saúde, é também não ficar contando que o imprevisto nunca vai acontecer com você. Porque acontece, a gente acha que é só com o outro que acontece, né? Exato, e aí quando acontece é que você descobre o custo de uma internação, de um CTI, que são custos muito elevados e que se você de repente ficar uma semana internado, aquele custo ele é maior do que um ano que você pagaria de plano de saúde. Então é muito importante também ter esse peso. É claro que hoje a gente tem um número muito alto de pessoas que estão sem plano de saúde, né? Esse número ele tem uma justificativa, ele tem um porquê. Mas para as pessoas que têm condição financeira de manterem o plano de saúde, elas não podem ficar contando com a sorte. Porque o plano de saúde é como um seguro, né? Você tem com a expectativa de nunca precisar. Mas é importante que você sempre faça um check-up, que você mantenha os seus exames em dia. Então, a gente vê aqui no programa mesmo, né, vários médicos vindo, dando dicas. Sim. E ainda assim... Prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde, Exato. né? A prevenção na saúde é o planejamento no mundo financeiro, né? Você se prevenir é você se planejar, tanto financeiramente quanto em termos de saúde. Você disse dessas pessoas que estão, muitas até porque não tem opção de escolha, né? Sem plano de saúde. Desemprego está aí, as pessoas trabalhavam, tinha vínculo com alguma empresa, geralmente o plano era fornecido ali como benefício da empresa, e aí ficou desempregada, perdeu e não tem condição de pagar, né? E essas pessoas, algumas que têm condições de fazer esse plano particular, Matheus, tem lá vários adicionais que vão aumentando o valor dessa fatura, né? Por exemplo, um deles é leito, quarto comum na hora de internação, e o outro é um apartamento. O que a pessoa deve, como que ela deve analisar isso no momento de assinar esse contrato? O que pesa? Eu acho que a primeira coisa que pesa é a diferença de preço. Você tem que avaliar se eu contratar o leito, esse valor cabe dentro do meu bolso. Agora, se eu for contratar o apartamento, eu teria que cortar alguma coisa aqui em casa e, de repente, você não tem nem condição mais de cortar algo novo. Naturalmente, você opte pelo leito, porque muitas pessoas vão falar assim, não, aí eu não vou nem contratar
porque quando eu precisar eu pago particular. Eu já ouvi muita gente falar isso mesmo. E aí ela fica sempre naquele... risco, né? E é um risco muito alto. Né? Vamos concordar que hoje os custos particulares de hospitais, eles são muito altos. Qualquer pequena intervenção, ela custa muito dinheiro, ela custa 5, 7, 10 mil reais. Se for uma cirurgia grave e você contar os dias de internação lá no CTI ou UTI, não, a pessoa ela vai ter uma dificuldade imensa de pagar. Então, é preciso avaliar naturalmente qual que cabe no bolso e também qual que é a sua disposição em dividir de repente um espaço com outra pessoa que estiver internada, porque se você faz muita questão da sua privacidade, aí de repente o caminho é, bom, vou cortar alguma outra coisa aqui em casa para pagar o apartamento. Muita gente fala assim, mas eu vou precisar do plano só para fazer umas consultas, alguns exames rotineiros, eu nem vou precisar de ficar internada, mas aí é que está a grande arma da situação, né? Muitas doenças não avisam que vão chegar, né? E aí quando chega, você fala, nossa, mas comigo? Que é o que você falou agora há pouco, parece que é sempre com o vizinho, com o amigo. E aí quando chega, de repente você não tem um bom plano e ainda existe a alternativa do coparticipativo. Pois é, isso que eu queria saber, o coparticipativo vale a pena ou não, Matheus? Ele vale a pena. Se você não tem condição ou se o valor realmente é muito alto e isso pode te apertar, o coparticipativo é uma alternativa. O que é importante olhar? Qual que é o valor, né? Porque existe o coparticipativo, por exemplo, por faixa. Então, se você ficar internado até 30 dias, você paga um valor fixo pelo período, né? E existe o coparticipativo diário. O diário ele é mais arriscado que o por faixas, porque dificilmente você vai ficar mais de um mês internado, a não ser que seja algo muito grave. Então, muitas vezes vale pegar o de faixa, porque se você pega o diário, ele acaba também ficando pesado. Se você vai fazer uma intervenção simples, você fica ali 4, 5 dias no hospital. Se for um coparticipativo que no fixo você paga mais barato, lá na hora de dividir o rateio, ele vai te cobrar mais caro. E ele vai te cobrar por exame, ele vai te cobrar por dia de internação. Aí a conta vai às alturas, Vai às alturas. Muitas pessoas estão abandonando os planos de saúde por conta própria mesmo. Tá cada vez mais caro, todo ano os ajustes anunciados pela Agência Nacional de Saúde aí são altos e as pessoas preferem pagar particular. Consulta, exames, correr o risco de ter que pagar uma internação com valor maior também. Sim. Quais os cuidados nesse caso, Matheus? Olha, o cuidado é você também não ir muito no que os outros estão fazendo. O terceiro maior motivo que as pessoas justificam não ter plano de saúde é recomendação de amigos. E essa recomendação é justamente essa. Não, você não precisa ter plano. Quando você precisar, você paga o particular. Então, a primeira recomendação é tomar cuidado porque a realidade do outro não é a sua realidade. A saúde também é diferente, as necessidades são outras. Né? Exato. De repente, você já tem uma predisposição a alguma coisa e aí depois para você fazer novamente um plano de saúde, quando o problema vem, ele é muito mais caro. É difícil você ser aprovado. Então, o primeiro ponto é esse, né? É olhar para a sua realidade. Ela é individual, ela é pessoal. Não ficar indo, Maria vai com as outras. Porque o outro cancelou, também vou cancelar. Segundo, olhar se a rede de atendimentos no particular não é a mesma do convênio. Porque, às vezes, você está passando por uma situação de eu quero marcar com o doutor X e o doutor não atende mais no convênio. E está acontecendo muito isso ultimamente, né? Muito. A gente vê muitos médicos abandonam certos tipos de convênio e aí as pessoas acabam tendo que pagar particular porque gostava do atendimento do médico, sendo que tem o convênio. Sim. E tem acontecido uma outra coisa muito relevante, que são médicos que ainda atendem pelo convênio, mas quando você vai marcar a cirurgia, aí eles já querem cobrar no particular. Eles falam, não, a cirurgia eu não faço pelo convênio. Então, tudo isso acaba te vinculando ao médico. Você já fez um preparatório com aquele médico e quando você chega na hora da intervenção, você descobre, opa, peraí, mas... O convênio não cobre? O meu convênio cobre a consulta, mas às vezes não é que o convênio não cubra. É que às vezes aquele médico em específico, ele não faz mais cirurgias pelo convênio. Então, até olhar isso. Quando você for começar a se consultar, de repente você vai fazer uma cirurgia, né, seja de ossos, seja um problema de saúde. Esclarecer todas as dúvidas no primeiro contato, tudo né? Tudo antes, porque você vai se vincular ao médico ou à médica, né? Agora, essa pessoa que mesmo assim prefere guardar o dinheiro para pagar particular, o que é indicado? O valor que ela pagava ali na fatura mensal do plano de saúde, ela guardar esse dinheiro, ela poupar esse dinheiro, poupar uma quantidade maior? O que fazer nesse caso? O ideal seria que ela poupasse o mesmo valor que ela pagaria num plano. Isso é o ideal.
Mas aí você pode falar, mas se for para guardar o mesmo valor, eu faria um plano. Plano de saúde. Não, se você guarda o mesmo valor e ao final de um ano, por exemplo, você não precisou utilizar, você pode se dar o luxo sim de tirar de repente 20% daquele fundo para realizar um outro projeto, mas não tira o fundo total. Por quê? Porque se no mês seguinte ao que você tirou você precisar, você não tem mais nada. Então, você tem esse benefício de fato, o dinheiro ele continua sendo seu. Mas eu enfatizo, né? A gente tem quase 70% da população sem planos de saúde. É um risco muito alto e que muitas vezes ele sai bem mais caro. É igual não ter seguro de carro. Muito. Se você não precisar, tá Eu ótimo. já tive esse problema uma vez. Mas se bateu e não tem, é muito caro. E parece que atrai, no momento ali que você está sem seguro, acontece alguma coisa e aí o prejuízo, adeus, né? É Não adianta reclamar. Não adianta reclamar, porque se acontecer, vai pagar caro. Tá certo. Matheus, quem quiser contatar você pela internet, tem o seu canal lá no YouTube, Sim. tem Instagram também, conta pra gente. Isso, pelo meu nome mesmo, Matheus Machado, lá no YouTube você vai achar Matheus Machado Vale Ouro e no Instagram, mateus.pmachado. Também no Facebook, enfim, as pessoas me encontram aí até com certa facilidade. Quem quiser conversar, tirar dúvidas, sempre tem um espaço lá pra gente poder bater um papo. Matheus com TH, né? Com TH. Bom, quem quiser mandar alguma pergunta pra você por lá também, pode ficar à vontade. Pode mandar até sugestões, né? Pode, para o nosso programa também. É verdade. Muito ótimo. obrigada pela sua participação mais uma vez e até segunda que vem. Eu que agradeço. Até. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a Manhã da Piedade. Não saia daí.